148. Regressor Instruction. Capítulo 769, o último. 2. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Abri os olhos. Enquanto me levantava devagar, vi uma paisagem familiar. Mestre da guilda. Ouvi a voz de alguém e me movi imediatamente. O Santo da Luz, filho de Benignore, e meu amigo estarão conosco como a luz que ilumina o continente. Em nossos corações. Ele permanecerá para sempre. Havia um som vazando pelo espelho da deusa, mas desapareceu rapidamente. Não demorou para que o interior da casa da guilda, que havia estado barulhento por um momento, ficasse silencioso. Eu conseguia ver um espaço vazio. Não havia som, e nada era visível. O espaço preenchido pelo silêncio parecia mais sombrio. Depois de ficar devagar em frente à porta, bati na porta. Entrem. Entrei mesmo sem ninguém responder. Sentei em uma cadeira em silêncio e olhei para o quarto. Depois balancei a cabeça. O que foi? Depois de andar um pouco pela sala, levantei-me, mas ainda não conseguia ouvir nenhuma voz. Acariciei os livros na mesa. Ele estava lendo as cartas. Ele estava sempre ali para fazer seu trabalho ou ler um livro. Quando não tinha nada para fazer, levava seu kit de alquimia e fazia experimentos, do tipo que eu não conseguia entender direito. Às vezes, ele passava o tempo sentado em silêncio. Lembrei que ele até comia aqui quando estava com pressa. Era um lugar onde muitos vestígios dele permaneciam. Ele também parecia gostar de passar tempo ali. Olhei ao redor da sala por um tempo, mas ainda não conseguia ouvir nenhuma voz. Ah, sim. Eu estava prestes a comer. Você veio na hora certa. Quando me movi novamente, a mesa apareceu nos meus olhos. Pensando no que comida poderia ser feita facilmente, rapidamente alcancei o depósito de alimentos. É bom. Achei que um prato simples de peixe seria suficiente. Lembrei que ele gostava mais. Vinho também seria bom. Não ouvi nenhuma voz, mas assenti. Depois de colocar os 2 pratos na mesa, coloquei a comida na boca. Não senti gosto de nada. O que eu tinha feito antes era muito melhor. Depois de beber um pouco vinho, me mudei novamente. Eu nem sabia para onde estava indo, mas achei melhor andar. Seria bom dar uma olhada na guilda. Quando abri outra porta e saí, o campo de treinamento ficou visível. Na verdade, ele não vinha aqui com frequência. Ele saía para o terraço, tomando café em silêncio, olhando para os membros da guilda treinando, mas não pisava no ar. Pensando melhor, eu não achava que ele gostasse de mexer o corpo. Eu esperava que ele pudesse fazer algum treinamento físico também, mas ele frequentemente se exaustava rápido, talvez porque seu corpo era fraco por natureza. Ele respirou fundo e riu baixinho, dizendo que não parecia se encaixar bem e que era muito difícil. Sorri amargamente, peguei a espada e a balancei, mas logo perdi o interesse. De vez em quando, eles faziam uma festa aqui. Era uma casa de guilda com um salão de banquetes separado, mas havia muitos casos em que eles se reuniam para beber cerveja e conversar após o treinamento. Parecia que o assento foi criado naturalmente em um ambiente barulhento, mas quando pensei novamente, parecia que não era. Enquanto olhava de cima para o seu treinamento, conversou com a equipe da guilda. Uma mesa simples havia sido feita junto com assentos, e quando ficou pronta, ele desceu silenciosamente para conversar. Você trabalhou duro hoje, Deokigu. E Unsum também. Trabalhei duro. Eu. Sempre que conversávamos e ríamos felizes, muito tempo passava tão rápido que eu me sentia um pouco arrependido e estranho. Eu estava preocupado que isso atrapalhasse a agenda do dia seguinte, mas lembrei que gostei do encontro na época. Na verdade, alguns não apareceram no campo de treinamento no dia seguinte. No entanto, ele sempre saía ao mesmo tempo para tomar café e ler o jornal. Se nossos olhares se encontrassem por um momento, ele levantava a mão e assentia silenciosamente para me cumprimentar. Às vezes ele estava com Ayan. Eu não conseguia ouvir direito do que eles estavam falando, mas já tinha visto ele rir alto várias vezes. Até mesmo convidados com conhecidos pessoais pareciam ter passado tempo com ele ali. Havia muitos membros do Estado, membros de Castle Rock, Caterine e da igreja que o visitaram. Sempre que ele fazia uma grande festa do chá, o terraço estava sempre movimentado. Naquela época, os membros da guilda que treinavam abaixo estavam silenciosamente treinando ou entrando em campos de treinamento internos. Isso porque eles estavam preocupados em interferir no evento. Ainda assim, ele passava a maior parte do tempo ali.
Talvez todo mundo tenha pensado. Não conversávamos um com o outro, mas parecia que todo mundo pensava a mesma coisa. O som dele conversando baixinho com várias pessoas, o som de música e risadas que ressoavam suavemente, o ocasional som de pássaros ou o som de barulho alto sempre que algo acontecia deixavam minha mente estranhamente confortável. Eu não sabia exatamente o que dizer, mas provavelmente porque percebi o quão pacífico era aquilo. Senti que minha vida diária começou, e é incrível. Claro, houve momentos em que fui convidado para a festa. Não, na verdade, na maioria das vezes fui convidado, mas não fui. Achei que poderia estragar o clima. Fiquei pensando se eu poderia cometer um erro ou deixá-los desconfortáveis, mas participar estava muito melhor agora que reconsiderei. Eu tive que ir. Foi o que eu disse. Não disse que seria bom construir amizades com várias pessoas. Ouvi dizer que em algumas semanas o aniversário de Maliongai chegaria. Talvez neste lugar. Sim. Depois de assentir silenciosamente, entrei de novo. Ouvi alguém chamando, mas não parei e segui em frente. Depois de ficar um tempo na sala de reuniões e depois levantar, fui até a mesa e me deitei. Eu sabia que era engraçado, mas não me importava muito. Enquanto eu virava a cabeça silenciosamente para o lado, um espaço vazio apareceu novamente. A reunião de hoje. Nenhuma voz foi ouvida em resposta, mas ainda assim assenti. A expedição será em alguns dias. O técnico Kim Myong pode resumir mais uma vez. Parecia que ele sempre sorria sempre que o gerente Kim Myong falava na frente de todos. Não, ele estava feliz, não importava quem falasse. Ele sorria como se sentisse bem mesmo quando uma reunião séria se desviava do assunto principal por uma piada inútil. Havia momentos em que ele parecia desconfortável, mas parecia estar rindo na maior parte do tempo. Você tem algo a dizer, Yoon-sung? Não. Eu sou. Sim. Tudo bem. Então, seria melhor encerrar a reunião de hoje. Vamos tomar um café? Dei mais um passo. Eu não sabia exatamente para onde estava indo, mas continuei andando. Biblioteca. Armazém. A gaiola do Grifon. Oficina. Banquetes. Enquanto me movia devagar e olhava para cima, vi o céu vermelho. Não consegui ouvir nenhuma voz, mas continuei em frente. Ao subir no telhado da casa da guilda, vi uma vista de olho na paisagem de Lindell. Eu não conseguia acreditar que uma guerra havia acontecido por causa disso. A paisagem de Lindell não era diferente de antes. A casa da guilda do Mercenário Vermelho e do Cisne Negro podiam ser vistas de longe, assim como a Praça Lindell, que os aventureiros criaram. A grande fonte. Embora não fosse enorme, a casa de leilões também era visível. Seus restaurantes e cafés favoritos continuavam os mesmos. Sempre foi uma praça movimentada, mas naquele dia estava silencioso. Nenhum som podia ser ouvido. Enquanto eu olhava silenciosamente para o céu, que estava ficando mais vermelho. O dia estava chegando. É lindo. Sim. É lindo. Fico feliz por ter cumprido minha promessa. Prometo. Para estarmos juntos de novo algum dia. Sim. Juntos de novo. Naquele dia, aquela vista era especialmente bonita. Só de olhar para o céu começando a mudar aos poucos já me fazia sorrir. Enquanto olhava silenciosamente para o lado, pude vê-lo assentindo. No entanto, assim que pistei, ele desapareceu. No lugar dele, havia uma espada colocada aleatoriamente. Juntos de novo. Levantei lentamente. Levantei o olhar, notando que o céu pintando a paisagem vermelha brilhava sobre o mundo. Talvez ele fosse quem brilhava sobre nós. Tinha que ser isso. Senti um toque frio no meu pescoço. Meus braços ficaram tensos, e puxei minha espada em direção a ele. No entanto, nada aconteceu. Meu corpo não se moveu antes que a força fosse aplicada corretamente, e a lâmina penetrou a garganta. Atributo grau mítico. Manual de instruções do regressor foi ativado. Atributo grau mítico. Manual de instruções do regressor foi ativado. Cheirar. Cheirar. Por favor. Atributo grau mítico. Manual de instruções do regressor foi ativado. Por favor. Não faça isso. Por favor. Atributo grau mítico. Manual de instruções do regressor foi ativado. Por favor, me deixe escapar dessa maldição. Por favor. Por favor. Olhos dourados se refletiam na espada mais cheia. A cor original, que já havia sido trocada antes, não voltou. Por favor. Por favor. Por favor. Agora me solte. Por favor. Agora deixe-me acabar com tudo, Kilong. Por favor. Por favor. Por favor, me permita espiar.
Atributo grau mítico. Manual de instruções do regressor foi ativado. Senti alguém segurando meu corpo. Mais uma vez, estiquei minha espada, mas não consegui segurá-la direito. Independentemente da minha vontade, a espada caiu da minha mão. A luz emanada das pupilas douradas refletia-se na lâmina. Eu não sentia nada. A sensação de estar conectado, a sensação de vínculo, o fato de estar vivo. Eu não senti nada, mas essa maldita joia ainda me segurava. Por favor. Por favor. Cheirar. Cheira. Nenhuma voz podia ser ouvida. Live. Por favor. Por favor. Cheirar. Agora. Já chega. Estou cansado agora. Cheirar. Por favor. Mais uma vez. Ninguém respondeu. Live. Por favor. Live. O sol estava se pondo. Um véu negro agora começava a cobrir o céu vermelho brilhante. Depois de esfregar o rosto com uma mão, me levantei novamente. Como se nada tivesse acontecido, peguei minha espada. Depois de embainhá-lo devagar, segui em frente novamente. Amanhã. Precisamos estar juntos. Live. Temos que ser. Live. Juntos. Eu me mudei. Depois de abrir a porta e entrar, fechei os olhos devagar. E, ao vivo, foi então que ouvi uma voz ressoar. Regressor Instruction capítulo 770, o último, 3. Eu definitivamente, ao vivo, ouvi uma voz. Não se torture mais. Você não precisa mais carregar essa dor. Coloque seu fardo completamente no chão e viva a vida que você quer. Você merece uma feliz. Eu definitivamente ouvi. Você é a pessoa que merece uma vida mais feliz que todos os outros. Não se odeie. Não se culpe. Ninguém vai te culpar. As conquistas de salvar milhares de pessoas que vivem nesta terra e aquelas que viverão neste continente no futuro serão lembradas em seus corações e almas por muito tempo. Até o dia em que o continente desapareça, todas as criaturas dos deuses te abençoarão. Levantei lentamente a parte superior do corpo. Uma luz tênue preenchia gradualmente o quarto escuro. Ele piscava constantemente, quase como se alguém tivesse apagado e acendido a lâmpada. O pensamento de ter ouvido errado por acaso passou pela minha cabeça, mas claramente não era uma ilusão. A voz parecia ressoar na minha alma, não na minha mente. Reverberou por todo o meu corpo, depois começou a entrar em mim repetidas vezes. Ao Thanos. Foi uma longa batalha. Deve ter sido uma luta particularmente feroz para você, não, Benignore. Foi um dia difícil, não foi? Você perdeu muito e acabou se envolvendo em um campo de batalha indesejado. Naquele momento, você teve que crescer através da dor e das provações. Você sobreviveu a esses tempos difíceis e salvou muitos. Louvo vocês pelas suas lutas, pelo espírito de sacrifício, pela coragem e pelo brilho brilhante. Gostaria de expressar meu sincero respeito por tudo que você superou, Altanus. Benignore. Não, não importa quem. Se você está assistindo, por favor, me faça regredir. Por favor. Benignore. Uma luz tênue continuava a iluminar a escuridão. Por favor. Por favor. Benignore. Por favor. A ameaça continental desapareceu completamente. Agora não há motivo para você sofrer ou fazer novos sacrifícios. Não há motivo para você começar sua vida infernal de novo, o lugar onde estou agora. Isso é um inferno. Só me dê mais uma chance. Por favor. Se isso for impossível, me mate. Por favor. Da forma mais dolorosa possível. Para que eu possa sentir uma dor terrível. A luz tênue continuava a iluminar a escuridão. Não posso aceitar seu pedido. Eu entendo o momento difícil que você está passando. No entanto, você certamente conseguirá enfrentar a grande tristeza e se levantar. Você vai conseguir se levantar e viver uma vida feliz. Não seja ridículo, você merece. Você sabe que eu não mereço. A luz tênue continuava a iluminar a escuridão. Não. Você merece. Você sabe o que eu fiz. Você sabe que eu fiz algo que não deveria. Não é sua culpa. Ninguém vai te culpar. Não seja ridículo. Não seja, ele também. Não vou te culpar. Cale a boca. Você. Você não sabe de nada. Juro que ele também não vai te culpar. Ele quer que você seja feliz. Ele espera que você guarde tudo e viva uma nova vida, livre da escravidão e da culpa do passado. Aguardo ansiosamente a vida que você vai viver e os dias que vai viver no futuro. Não seja ridículo. Merda. Filhos da puta. Filhos da puta. Filhos da puta. Você acha que merece dizer isso? Você, de todas as pessoas. Como você?
Como você ousa falar sobre essa pessoa? Filhos da puta. Cheirar. Me apressei e me levantei. Mais uma vez, a luz tênue iluminou a escuridão. Olhei lentamente para o meu lado. Estou ansioso pela vida feliz que você terá no futuro. Estamos esperando histórias que você, seus amigos e família vão criar juntos. A luz piscava de um olho no espelho. Sua história ainda não acabou. Ele piscou mais uma vez. Levante a cabeça e olhe ao redor do continente que você protegeu. Experimente o continente do futuro e todas as suas mudanças. Faça uma viagem, não uma expedição, e aproveite novas paisagens com seus amigos, não com seus companheiros. Aproveite sua nova rotina e mostre as histórias para nós. Toda vez que eu ouvia a voz, a luz piscava o tempo todo. S. Cheirar. 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 Aproveite e experimente muitas coisas. Complete sua história. Ele continuava piscando. Cheirar. 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 Af, ainda há muitas coisas que você não fez. Ainda há muito para você vivenciar. Tudo é o que você conquistou. Essas são coisas que só poderiam existir por sua causa. Você merece uma vida mais feliz do que qualquer outra pessoa. Cheirar. Cheirar, pode falar. Esqueça as coisas antigas e comece de novo. Vírgula, eu não posso. Não posso. Kilong. Eu nunca posso. Faça isso. Não consigo imaginar um novo continente, uma viagem, uma nova paisagem, uma nova vida cotidiana. Nada. Cheirar. Nada me vem à mente. Nunca vou esquecer. Eu não mereço todas essas coisas. Chute a porta e saia para um novo começo. Eu chutei a porta fora às pressas. Ouvi um barulho alto, mas segui em frente de forma imprudente. Eu nunca teria conseguido se estivesse sozinho. Eu não teria sido assim se estivesse sozinho. Você é quem merece felicidade. Você é quem sacrificou mais do que eu. Você é quem realmente quer proteger este continente e proteger essa paisagem. Com isso, a luz continuou piscando. Não desmaie mais. Por favor, não se machuque. Eu realmente não acho que sua história acabou ainda. Quero ver que tipo de vida você vai ter no futuro e qual história vai escrever. Novo cenário, nova vida. Conversar com Delkigu como sempre. Fazer uma viagem com os membros da guilda. Ah. Imagine essas coisas. Pode ser um pouco mais distante no futuro, mas se você e Ian acabarem juntos depois. Só de pensar no que vai acontecer com vocês dois, como seus filhos vão ser, e só de pensar nisso. Eu fico feliz. Essas são as histórias que você vai escrever no futuro. Essas são as coisas que você merece. Essa é a vida que você deveria aproveitar, não eu. Não, gostaria de aproveitar juntos com você, se possível. Eu sei que não mereço, mas eu quero aproveitar tudo isso juntos, se eu ousar ser um pouco ganancioso. Continuei andando. Pouco a pouco, a visão foi mudando. O céu noturno bordado de estrelas chamou minha atenção. Prédios continuavam a passar ao meu lado. Mais pessoas também passaram por lá. Depois de me mover um pouco mais rápido, assim que abri minhas asas, uma luz brilhante do pôr do sol saiu. Quando meu corpo subiu ao céu num instante, um vasto continente apareceu à vista. A paisagem do mundo vista abaixo da parte norte da guerra era deslumbrantemente bela. Pequenas luzes eram visíveis. Incontáveis fogueiras muito pequenas iluminavam o continente. Não era como se houvesse até estrelas no continente. Era um céu noturno incrivelmente lindo. Você está assistindo isso? Era igual à paisagem que vi ontem. A paisagem sob a parede norte completamente desabada não mostrava sinais de luta. Pequenas luzes cercavam Mirror Lake, o Museu Crack, Laios, a República e outras paisagens lindas. Estas são as coisas que você protegeu. Corri pelo céu. Uma brisa fresca acariciou meu rosto. Essas são as coisas que você protegeu, eles estão rezando por você. Esses são para você. Tudo isso é para você. Nesse ponto, seu corpo já havia saído de Lindell. A luz continuava piscando. Quando pousei silenciosamente do céu, inúmeros olhares se voltaram para mim. O pôr do sol. É o espadachim do pôr do sol. Ao entrar, vi rostos familiares. Mestre da guilda. Por que você? Mestre da guilda azul. Havia muita gente. Enquanto eu caminhava silenciosamente, o caminho começou a se abrir lentamente. Opa! Esses desgraçados são. Agora. Esses desgraçados são. Eu também conseguia ver a Henri, que não via há muito tempo. Mestre da guilda. Por que você? Também consegui ver Kim Leone, que parecia nervosa.
Enquanto a sentia levemente e dava um tapinha no ombro dela, vi que ela se afastava. Paladinos no caminho estavam visíveis. Os rostos nervosos deles pareciam me dizer que algo tinha acontecido antes de eu vir aqui. Mestre da Guilda Azul, o que você está fazendo aqui? Se você tivesse me avisado antes. Estamos levando o cardeal honorário no momento. Mesmo que você seja o herói do pôr do sol, a igreja não pode aceitar esse tipo de grosseria. Pense no cardeal honorário. Ouvi uma voz. Desculpe. Isso é. Ouvi uma voz. Então eu vou levá-lo. Eu vou levá-lo. Também pude ver o Papa Bazel me olhando silenciosamente. Então, faça, espadachim do pôr do sol. Papa Bazel, mas o cardeal honorário. A igreja. Eu não disse que ele pode enfrentá-lo. Sua coisa é estúpida. Sim. Isto é. Quer dizer. Nosso cardeal honorário. Vou ficar mais feliz desse lado. Muito obrigado, Papa Bazel. Não se preocupe, espadachim do pôr do sol. Por favor, cuide do cardeal honorário. Enquanto olhava para baixo em silêncio, pude ver a figura de uma pessoa deitada. Vestindo roupas brancas e sorrindo baixinho, seu rosto parecia tão tranquilo. Ele realmente parecia satisfeito com tudo isso. Segurei o corpo lentamente e então me movi. Mestre da guilda, perdoe-me pelo atraso. Yejin. Não. Obrigado por virem. Xerar. Sim. Os outros. Aya e Sora foram primeiro. Provavelmente estão esperando por perto. Por favor, entre em contato com eles agora. Sim. Por favor, reúnam todos os membros da guilda. Deokigu também. Não, ligue para todo mundo que teve contato com Killong. Ok. Mestre da guilda. Sim. Com licença, mas... a coisa que você acabou de dizer. Sim. Ouvi uma voz. Definitivamente foi Killong. Killong falou comigo. Não sei como, mas... talvez. Talvez haja uma chance de revivê-lo. Isso é. Killong também estará esperando. Com certeza. Eu realmente odeio dizer isso nessa situação e nesse clima, mas... é um pouco comovente. Ela derrete suavemente, não é, de elogia? Seu maluco. Desgraçado nojento. Um pouco duro com o herói que salvou o continente. Filho da mãe. Lixo, você merece ser amaldiçoado. Regressor Instruction capítulo 771, o último, 4. Você está sendo muito duro. Filho da mãe. Como sempre, o olhar de elogia para mim era uma mistura de ódio inexplicável. Foi um pouco injusto, mas depois de olhar para ela, não tive escolha a não ser olhar para baixo. Eu entendi como elogia se sentia por estar amarrado aqui de repente. Naquele momento, o importante não era o nosso lado da história, mas lá embaixo. Olha só. Esse filme está ganhando uma fortuna. Porra. Observei nosso adorável regressor enquanto ele descia ao templo com o corpo sagrado. Vou até acreditar que não tinha antes. Sério. Era uma cena tão sublime que era difícil de descrever. Uma luz forte saiu, e o caminho se abriu. Como se Moisés estivesse dividindo o mar, vi a multidão se dividindo ao longo da estrada que Kim Il-sung caminhava. Como se já tivesse morrido, a cabeça e os braços do corpo sagrado estavam prestes a cair no chão. Eu sabia que esse serviria. Eu sabia que aquele sudário combinaria com a cena saindo da igreja. Realmente. Parece que o Papa Basileia prestou atenção cuidadosa, vendo que eu estava usando o sudário que só os papas podiam usar na igreja Benignore. Na verdade, os sudários usados pelos cardeais pareciam menos sagrados. Então fiquei preocupado, mas parecia que não precisava estar. Essa foi a morte de um herói que se sacrificou pelo continente. Foi a morte de um santo que abandonou todos os seus e viveu apenas para os fracos. Não havia chance de ele ter um funeral comum. Percebi o quanto a igreja cuidou do serviço memorial de Lei Killong. Eu não sabia se o padrão desenhado na testa, assim como o da Benignore, realmente servia bem, mas parecia mais impressionante do que o sudário quando olhei mais de perto. Parecia parecido com o que Benignore estava vestindo, e aspectos semelhantes eram visíveis em detalhes. Era algo que só o filho de Benignore podia usar. Quem poderia ver isso e duvidar da divindade de Lin Killong? Mesmo assim, havia a sensação de que algo não estava certo, mas a imagem ficou perfeita com a aparição de Kim Il-sung. Eu podia garantir que a aparência da luz do pôr do sol fez aquela cena atingir seu auge. Quanto isso rendeu? Quanto você ganhou com isso? A divindade da imagem agora superava em número a divindade que havia sido coletada. Definitivamente foi bom morrer. Com certeza era.
Não era um exemplo adequado, mas era semelhante ao trabalho do artista que cresceu após sua morte. No meu caso, foi um resultado ainda maior. A paz foi alcançada pela morte de um santo. Ele já tinha todas as condições para se tornar um ídolo. Só de olhar para o título chamado Filho de Benignore, qualquer um poderia prever a importância da luz do continente. Filho de Benignore. O espadachim do pôr do sol havia levado o filho de Benignore. Eu não sabia o motivo, mas até a divindade que deveria ser para Kim Il-sung vinha até mim, quase como se fosse o efeito do manual de instruções do regressor, mas senti que a divindade estava se movendo como se estivesse sendo transferida automaticamente. Não parece ser efeito do manual de instruções do regressor. Pode ser algo de vários níveis. Bem, eu não me importava. O importante era que a divindade continuava entrando. Como você pode rir? Nessa situação? Estou rindo por causa dessa situação. Porque eu não ficaria ansioso. Não sei por que estamos aqui agora, e estou preocupado com os caras lá embaixo. Nesse contexto, parece que estamos no paraíso, mas parece um pouco diferente do que eu pensava. Sinceramente, não sei o que vai acontecer no futuro, por isso preciso conquistar isso. É assim que é o seguro, de elogia. Como podem ver, é um espaço sem nada, mas precisamos de divindade para viver. O que você gostaria de comer desta vez? Podemos voltar. Temos que voltar. Acho que podemos. Tive muitas coisas para consertar imediatamente. Eu também estava preocupado com todo mundo. Nossa, porque adorável Kim Il-sung tinha um estado mental importante. Mas pior ainda, eu não achava que Ji restabeleceria a brigada com Sun Yong e Kazugano. Consegui enviar uma mensagem para Kim Il-sung, então se fosse a Lei Ji, provavelmente ela ouviria a notícia. Ela perceberia que as coisas haviam mudado, então logo se juntaria a eles e encontraria um jeito. Pensando novamente, percebi que fiz um ótimo trabalho sem pedir para ser resgatado. A resposta foi dar a ele uma mensagem de que ainda havia esperança, em vez de pedir a ressurreição envergonhada porque eu queria viver de novo. Era uma conexão forte além das palavras. Se aquele desgraçado me salvar, seria ainda melhor. Sério. Será que realmente podemos voltar à vida? Podemos ver Jaluria de novo? Vai ficar tudo bem porque expliquei a situação para Jaluria corretamente. Aliás, os dragões são realmente incríveis. Posso mandar uma mensagem para o Unsung por causa do meu atributo, mas se não fosse pela energia estranha que de repente se acumulou, eu não teria conseguido transmitir a situação. Agora você é dragão divino, Jalugia. Jalugia, o dragão da luz, que lutou lado a lado com o Filho de Deus. Parece ótimo. De qualquer forma, estou aliviada que o que mais me preocupava tenha sido resolvido. Quando encontrarem uma saída por lá, haverá esperança aqui também. Que tipo de lugar é esse? Não sei. Para ser honesto, este não é um espaço comum. Se eu tiver que prever, parece que alguém preparou para nós. Alguém? Sim. Seria conveniente dizer que é um espaço preparado por alguém. Como foi? Imaginei que, depois de fechar os olhos, eu desapareceria ou subiria até o lugar onde estava Benignore, mas ali. É estranho para qualquer um. Quem diabos? Eu não sei. Seria por causa de Lee Kyong de antes de apagar sua memória. Kyong-un? Não importava quem fosse, não haveria objeção de que aquele espaço tivesse sido criado artificialmente. Então, por que essas luzes? Ao virar olhar, vi as luzes prateadas, azuis e marrons. Tronos, querubins, domínios. Não sei. Mas tem algo que consigo pensar. O que foi? Acho que estou me preparando para me tornar um deus. Você está louco? Bem, se quiser pensar assim, pode. Lembra do que eu disse sobre mim antes de perder a memória? Eu só estava pensando em como seria se eu fosse quem preparasse esse espaço. Digamos que eu já sabia de antemão que ia morrer. Não, não é uma suposição, já que eu realmente sabia. Eu teria pensado que precisava preparar algo. Eu teria precisado de um lugar para ficar por um tempo antes de me mudar para algum lugar ou desaparecer completamente. Você quer dizer que este o lugar? Olhando o que está acontecendo lá embaixo, imagino que esta seja a torre de controle que vai guiar nosso Unsung. Sim. Posso. Acho que faz sentido. Talvez não seja, mas isso não significa que não haja possibilidade alguma. O que isso tem a ver com aquelas luzes? São eles que fizeram as coisas acontecerem agora. Agora são só um pedaço de luz. São eles que ficaram depois que aquele esquisito, aquele programa estrangeiro, desapareceu.
Depois de acender a luz prateada que queria ficar perto da minha mão, continuei falando. Então, por quê? Não sei. Talvez o eu do passado pensasse assim antes de perder a memória. Pensou assim o quê? Que estou cansado disso. Antes de perder a memória, o Lei Keong do passado teria sido um controlador, diferente do Lei Keong atual. Ele devia ter a sensação de que nunca poderia se satisfazer sem controlar a situação. Você ainda está. Enfim, é por isso que ele pode ter achado que estava cansado disso. Parece que ele não gostava da ideia de outra pessoa gerenciando o continente. Ele não ficaria irritado com algo que ele não sabia que estava acontecendo. Bem, não me entenda mal. Não é que eu seja assim, mas é assim que Lei Keong era antes de perder a memória. Então, ele teria pensado que queria mudar isso. Ele talvez sentisse que queria administrar o continente sozinho e que seria mais fácil fazer isso sozinho. É muito trabalho, então ele achou difícil para si mesmo. Acho que é por isso que ele preparou esses caras. Mas eles, como o sistema principal mudou, haverá mudanças no pensamento e comportamento deles. Claro, pode não corrigir sua disposição peculiar ou personalidade condicionada, mas pode corrigi-los de forma positiva. Talvez isso os impeça de lembrar do que aconteceu antes. O importante é que esses caras assumam o trabalho trabalhoso e complicado. Eles realmente nasceram para administrar o continente. Portanto, não seria tão ruim assim. Seja qual for o caso, criar recursos de nível executivo exige uma divindade tremenda. Isso significa que a relação custo-desempenho vai diminuir apenas por conseguir o principal item. Alguém faliu e trouxe algo barato do leilão. Será que realmente vai ficar bem? Há algum motivo para não ser? O sistema principal foi transferido. O que poderia dar errado? Você também não participou do meu pequeno experimento. Já fiz um corpo para um cara, e nada deu errado. Caso algo dê errado, tenho muitas contramedidas. Continuei olhando para o cara cor platinado, mordendo os lábios ansiosamente ao lado de Dialogia. Você sabia que eles queriam ser como os humanos? Que esses caras estavam sentindo uma falta irracional de afeto do Criador. Os anjos tanto invejavam quanto admiravam os humanos. Então pretendo criá-los como humanos. Vou criar corpos muito jovens para que possam crescer como humanos. Os papéis dados serão diferentes, mas Querubim, Tronos e Dominions vão amadurecer como nós. Acho que eles vão esquecer o passado e viver felizes, certo? Pretendo fazer coisas que o criador deles não pôde fazer. Ao contrário do antigo criador de monstros estrangeiros, pretendo dar amor infinito aos nossos anjos renascidos. Depois de olhar para ele mais uma vez, falei novamente. Agora eu juro para vocês, vou amar de verdade esses anjos que serão minhas mãos e pés com tudo o que eu puder. Eu vou amar e amar e amar eles. Vou mostrar amor a esses anjos até que se cansem disso. Isso é ruim. Passatempo. Você. Exceto um. Sério. Esse é um hobby ruim. PFF. Poá. Exceto só um. Exceto por apenas uma. Vou dar a todos o mesmo amor. Exceto por apenas uma. Foder. Eu não vou salvar aquele desgraçado. Aquele desgraçado não vai nascer e vai morrer. Mesmo que a gente escape daqui, aquele desgraçado não vai fugir para sempre. PFFF. Pu. PFFF. Puá. Você me ouviu, Serafim? Nunca vou deixar você nascer de novo. Não vou te recriar, te levar, nem te amar. Eu estou. Desculpa. Hã? O quê? Eu estou. Eu. Desculpa. Hã? Não consigo te ouvir. Eu. Eu estava errado. Cheirar. Eu estava seriamente errado. Por favor, me dê mais uma chance. Por favor. Eu podia ver serafins me olhando, ajoelhando-se. Da mesma forma, eu o menosprezava. Não, seu desgraçado. Você conhece Deus Keong, Regressor Instruction capítulo 772, o último, 5. Isso é bem emocionante. Eu podia ver seu rosto manchado de desespero. Eu não esperava dar um golpe em Serafim desse jeito, mas não foi tão ruim assim. Quem diria que o seria assim? Serafim tremia como um cachorrinho na chuva. Eu já tinha enfrentado vários vilões até agora, mas nunca tinha visto uma expressão tão desesperada. Havia Genking, que fez uma escolha definitiva e honrosa, Ito Solta, que mostrou ira e loucura até o fim, e alguns outros caras que eu não conseguia lembrar bem. Fiquei pensando se o clima não era muito diferente de antes dele ceder, mas honestamente achei que valeu a pena.
Podem haver muitos motivos, mas não era o maior motivo eu ser o criador dele agora. Claro, eu não criei o lado psicológico dele, mas o Serafim atual sabia que eu criei. O mais importante é que era porque ele sabia que eu podia dar a ele o que queria. Vivendo como um humano. É. O amor parental de um criador. Eu conseguia entender de forma mais ou menos porque eles eram obcecados por essas coisas. Antes de discutir o contexto do nascimento deles, Yuli e eu também passamos por um período semelhante. O que foi um pouco surpreendente foi que Serafim, que formalmente negou sua personalidade embaraçosa, mostrou uma mudança de postura muito rápida. Serafim sucumbiu perfeitamente só por lhe mostrar um vislumbre da visão de vida que ele realmente queria. Desde o momento em que o adotei, não haveria espaço para rebeldia, mas foi significativo que ele sucumbiu física e mentalmente. Enquanto eu segurava o copo em silêncio, ele se levantou e encheu. No meio disso, uma luz azul circulava Serafim. Nossa! Por que está fazendo isso de novo? O que você está fazendo aí, querubim? Você tem coragem. Você quer apoiar Serafim mesmo depois de ter sido traído tanto por ele? Você não quer ser deixado também, quer? Olhar para a Irmandade do século que nunca vi em nenhum outro lugar me dá vontade de chorar. Não é da minha conta como você fica parado e cuida dos serafins, mas seus outros irmãos também vão sofrer se você se assumir de forma não cooperativa. Você vai ficar muito, muito infeliz. Vou responsabilizar Tronos e Dominions. Suas escolhas erradas afetarão a felicidade e o futuro dos outros dois. Lembre-se bem disso e haja de acordo. Não há opção de perdoar, querubins. Não sou uma pessoa tão generosa. Você sabe o que aquele desgraçado fez? Não há opção de compromisso. A luz azul continuava piscando. Parecia que estava falando com Serafim. Serafim abaixou a cabeça apressadamente, prostrou-se e falou. Foi um ato estúpido, Pepe pai. Talvez até tenha aconselhado ele a me chamar de pai. Por favor. Se me der outra chance, darei tudo de mim e agradecerei ao pai por dar a vida servindo e dedicando uma vida inteira a este continente. Cheirar. Com meus pecados no meu coração. Eu não sou seu pai, Serafim, e nunca permiti que você falasse. O que você está fazendo, querubim? Tronos e Dominions ficarão tristes. Alguém está te privando de uma nova oportunidade. Não seria uma grande perda para mim também? Depois de empurrar a luz prateada para fora novamente, continuei. Claro, eu sabia que os querubins não conseguiriam abandoná-los. Não havia como ele fazer isso com Tronos e Dominions, que continuavam rondando por mim. No fim, não demorou para o cara que vagava por Serafim se juntar a este lado. Serafim continuava derramando lágrimas grossas, mas eu não aguentava porque queria vê-lo mais daquele jeito. Ao olhar ao meu lado, notei Dialogia me observando em silêncio. Senti que ela tinha muito a dizer, mas ficou em silêncio. Ainda assim, como se não aguentasse, ela falou devagar. Sinceramente, eu sei que não deveria dizer isso, mas... não parece bom fazer isso para seu humor sem outro propósito. Estou muito ansioso e envergonhado agora, mas você parece estar forçando mais do que o necessário. Parece que você está assediando eles de forma maliciosa. Mas eu estou fazendo exatamente isso. Estou desabafando minha raiva. Sinceramente, não tive nada a dizer, considerando que parecia que ela acertou em cheio. Em vez de desabafar minha loucura por causa da minha raiva contra os serafins, seria apropriado dizer que eu estava com raiva da situação atual, uma que eu não podia fazer nada. Eu não achava que Dialogia notaria minha condição, mas como ficamos juntos por um tempo, parecia que ela sentia algo, e parecia que eu estava me exibindo em segredo. Quando olhei para Serafim novamente, pude ver que ele ainda não conseguia me encarar. A forma como ele fingia ser uma vítima depois de ser o vilão que transformou o corpo de Kim Il-sung em uma colmeia cheia de buracos era um espetáculo. Queria chutá-lo uma vez, mas não foi produtivo, como Dialogia disse. Eu precisava amar minhas criaturas futuras para manter a paz de espírito. Nunca foi uma ação para serafins ver, nem para desabafar minha raiva, mas sim para amar meus filhos que administrariam o continente juntos no futuro. Quando chamei a luz prateada que vinha afastando-o há um tempo, pude ver que ela veio voando. Vem aqui, Tronos. Nosso Tronos. Acho que fui indiferente demais. Os adoráveis querubins não deveriam vir também? Humano vergonhoso e sujo. Não fale abertamente assim. O que vocês estão fazendo aí, domínios? Nossos dominions e querubins são tão bonitos, brilhando magnificamente como estrelas. Por que você é tão bonita? Certo. Venha o que?
Humano realmente vergonhoso. Você pode chegar um pouco mais perto, Tronus. Sim, aqui. Você tem ideia de como está envergonhado agora? Isso mesmo, nossos querubins. Fui duro demais antes. Você vai vir aqui também? Vocês podem brincar juntos. Não preste atenção nos outros. Você não precisa prestar atenção em nada, tá? Então comecei a falar com a voz mais doce possível. Sério. Serafim morreu de inveja só de olhar para a cena feliz. O ato de esfregar e acariciar a bochecha de Lynch por si só já era um pouco vergonhoso, mas e quanto a isso? Eu podia ter certeza que essa cena faria Serafim se sentir como assistir uma família feliz brincando no parque. Ele também queria vir aqui e aproveitar um momento feliz conosco, mas ficaria desesperado por não conseguir fazer isso. A luz azul ainda parecia olhar para Serafim, mas ainda se destacava para parecer feliz. Sim, estávamos em maus termos. Agora temos que recomeçar. Sinceramente, vai ser bom para você também, né? Não parece que faz tanto tempo assim que você me chamou de parasita, e agora você está brilhando feliz assim. Você está brilhando com os gestos das mãos do parasita. A luz prateada lenta voava e grudava como se estivesse em seu elemento. A luz marrom não reagia muito, mas parecia que estava indo com o fluxo. Não conseguia entender do que as luzes estavam falando, mas esperava que ficassem felizes mesmo com a única pessoa que assistia aquela cena. Ao olhar para ele de lado a lado, pude vê-lo tremendo visivelmente. O jeito que ele continuava chorando sem conseguir fazer nada deixava tudo ainda mais triste. Eu sabia que não era muito útil, como Dialogia disse, mas havia algo parecido com prazer passando pelas minhas costas. Me senti tão renovada, então o que mais eu precisaria dizer? Ainda me incomodava o olhar de Dialogia, quase como se ela estivesse olhando para um humano lixo. Não é um ato vergonhoso. De forma alguma foi um comportamento vergonhoso. Eu só estava me divertindo. Você não disse que é o herói que salvou o continente. Haja como um adulto. A prioridade máxima é parar de fazer isso e pensar em lidar com essa situação agora, não é mesmo? Sim. Bem. Então, qual é o seu próximo plano? Digamos que você se torne um deus. Então também é compreensível que você tente usar as criaturas que a luz estrangeira já havia criado como gestores. Você tem alguma dica sobre voltar? Se for verdade que você apagou suas próprias memórias e que organizou a situação atual, você não teria uma ideia clara de como voltar. Você está confiando em mim? Todas as circunstâncias me dizem para isso. Eu também não acredito, mas não parece uma hipótese que não faça sentido. Sinceramente, não lembro de nada. Queria ter uma pista sobre qualquer coisa. Não me lembro de nada agora. Já tentei isso e aquilo porque decidi que pensar em uma determinada ação ou pensamento poderia ser o gatilho, mas nada realmente me vem à cabeça. Quer dizer que eles têm que encontrar um jeito lá embaixo. Enquanto assenti e olhava para as palavras de Dialogia, vi as pessoas reunidas na Guilda Azul. Era definitivamente Killeone, que falou comigo. Ele ainda vai nos observar agora. E isso mesmo. Eu também ouvi a voz dele sem dúvida. Os membros da guilda estavam tendo uma conversa séria. Tentei várias vezes enviar uma mensagem para Ian, mas não consegui. Parecia que havia alguns erros, já que alguns haviam chegado. Então quer dizer que podemos salvar o mestre do vice-sindicato. E podemos salvar o Ingnin. Isso é verdade? Ah, Parque Deokigu, porque aquele desgraçado ficou emagrecido. Não há nada que eu possa dizer claramente. O que é certo é que Killeong deve estar em algum lugar procurando ajuda. Primeiro, seria bom analisar mais de perto o que podemos fazer. Killeong teria dito isso. Sim. Se fosse comigo, eu teria dito isso. Você está dizendo que outros humanos precisam encontrar uma forma de nos salvar? Sinceramente, eu também não sei disso. Parece que há algum jeito, mas... Ah! Já mencionei que Lei Killeong fez uma aposta com Lucifer antes de perder a memória. Sim. Talvez seja por causa disso. O quê? Acho que também devo considerar a possibilidade de ter intencionalmente tornado impossível recuperar minhas memórias. O eu do passado poderia achar mais vantajoso não precisar procurar ou lembrar disso. Não sei sobre o que era aposta agora, mas... O que isso? Eu não teria pensado em outra coisa se tivesse que ser revivido, mas se o controlador estranho Lei Killeong realmente quisesse administrar o continente, não seria necessário cobrir os olhos de Lúcifer. Administrar o continente significaria ser independente.
Ele talvez quisesse estar completamente fora dos monitores de Lúcifer, outros demônios e outros deuses. Isso significa: você está dizendo que Benignor e outros deuses continentais também deveriam ser excluídos? Em vez de exclusão. HMM. Sinceramente, eu também estou nervoso. Tudo o que consigo pensar são hipóteses. Não há nada que eu possa ter certeza, e não sei o que está acontecendo, mas acho melhor fazer o que puder por enquanto. Não desenhe um quadro muito grande e comece pelo que está bem na nossa frente. Como Kim Il-sung disse. Primeiro, seria bom dar uma olhada mais de perto no que podemos fazer. Não, vamos agir imediatamente. À medida que a divindade era removida, o espaço se abria lentamente. Nele, vi um rosto familiar depois de muito tempo. Hã? Hã? Era um rosto que havia ficado emagrecido enquanto me olhava com o dedo apontando como se fosse difícil de acreditar. Eu não sabia se aqueles caras estavam dormindo, mas parecia que não tinham dormido direito, e eu podia ver uma pilha de documentos nas mãos dela. Deve ter ficado claro que ela estava trabalhando antes do nosso encontro. Depois de um grande incidente, não eram só as pessoas lá embaixo que estavam ocupadas. Junior Lee Ki-yong. Eu não sabia quanto tempo me restava. Primeiro, eu sabia que precisava falar de forma direta. Deus a benignore, a quem respeito e amo. Onde está esse? Onde estamos? Quanto você recebe e onde trabalha agora? Perguntei com um sorriso radiante. Regressor Instruction capítulo 773. O último. 6. Hã? Hã? Primeiro, sente-se, benignore. Onde estamos? Não. Mais importante. Hein? 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 Você é mesmo o Junior Lee Ki-yong? Sério? Sim. Ah. J. Junior Lee Ki-yong Lee. Af. Af. Junior Lee Ki-yong. Que diabos? O que há de errado com ela? Junior Lee Ki-yong. Af. O quê? Benignore, se aproximando de braços bem abertos, chamou minha atenção. Eu não sabia se ela estava tentando me abraçar, então não pude deixar de ficar desconcertado. Achei que ela ficaria surpresa, mas não achei que ela teria uma reação tão dramática. Se alguém me perguntasse se essa reação foi boa ou ruim, eu achava que era boa, mas não achava que fosse porque ela realmente sentia minha falta. Você estava aqui, Júnior. Lee Ki-yong. Af. Eu acreditei. Todos diziam que sua existência desapareceu, e Elune dizia que o continente, não, a dimensão, não podia te suportar, e tinha que te cuspir. Af. Seu rosto parecia prestes a chorar, mas sua expressão chorosa logo desapareceu. Foi porque ela me abraçou como uma cigarra grudada em uma árvore. Não bastava derramar lágrimas. Eu podia ouvi-la ofegar repetidas vezes. Esse também parecia ser do tipo com muito carinho. Junior Lee Ki-yong. Af. Agora pare com isso. Eu queria falar sobre algo de verdade, mas o problema era que não conseguia. Benignore. Fico muito feliz em te ver de novo assim. Af. Desculpa por não ter feito nada. Sinto muito, muito por não poder te ajudar muito. Não, você não precisa se desculpar tanto. Eu não conseguia me acostumar com ela assim. Me perguntei se ela me soltaria agora, mas pude vê-la olhando para Serafim depois que eu a empurrei um pouco. Depois de olhar meu rosto mais uma vez e ver a luz vagando por aí, ela começou a afastar as luzes azuis e prateadas com as palmas das mãos. Você. Como vocês o usam? De novo? Eu não sabia como explicar como ela espalhava as luzes com a palma pequena da mão. Parecia que ela estava pegando moscas e mosquitos. O que você pensa que está fazendo? Vá embora imediatamente. Não vou deixar você tocar na Lee Ki-yong nem com um dedo. Junior Lee Ki-yong. Vem atrás de mim. Eu vou te proteger. Sério, qual o problema com esse? Ela comeu algo errado? Você estava prendendo ele aqui. Bem malvados. Criaturas feias. Seus monstros imundos. Se você chamar essas criaturas feias, elas vão se machucar. Você foi longe demais com monstros sujos. Você acha que vou deixar você incomodá-lo? Não, o que há de errado com ela? Por um lado, ela tinha um escudo colorido. Por outro lado, uma lança sagrada foi invocada. O quê? Isto é, estou vendo aquele escudo pela primeira vez. Escudo de Benignore. Mesmo na biblioteca do templo, eu não tinha ouvido nada sobre isso. Talvez fosse porque ela não usou em primeiro lugar, mas, francamente, era um espetáculo para se ver. Sinceramente, eu não achava que ela soubesse lutar, mas parecia legal.
Ela não é do tipo combate, não importa o que aconteça. Parecia bom por fora, mas a forma como ela se preparava para lutar parecia um pouco estranha. Se eu pensasse bem, a luta contra Belial era atuação. Eu queria deixá-la assim por mais um tempo, mas depois de ver uma divindade tão densa na ponta de sua lança, não tive escolha a não ser chamá-la rapidamente. Eu não queria que ela explodisse esse espaço porque não conseguia controlar sua força. Não. Não é isso, Benignore. Por favor, acalme-se e sente-se. Eles não são mais inimigos. Ah, exceto um. Acho que você provavelmente tem muitas perguntas. Acho que seria bom conversar passo a passo. Primeiro, seria melhor perguntar como ela estava. Se eu começasse a falar sobre trabalho imediatamente, pareceria que não tenho afeto. Como você tem estado? Af. Af. Como você estava? Junior. Ele lê Kilong. Foder. Ela voltou ao começo novamente. Dei tapinhos nas costas dela enquanto sorria. Eu não sabia quanto tempo havia passado, mas quando o barulho diminuiu, finalmente a ouvi falar de verdade. Foi tão difícil. Realmente. Foi realmente difícil demais. Eles continuavam reclamando de cima. Não há divindade nas minhas mãos, mas é muita coisa para lidar. Eles disseram, faça isso, faça aquilo sem nem me apoiar. Não sei quanto tempo faz desde que descansei direito. Af. Eles continuam insistindo, perguntando onde você estava, e eu estava. Em tristeza. Deve ter sido difícil. Sim. Todos estão em uma emergência. Fechar a rachadura aberta pelo Deus exterior também é um problema. De repente, até aqueles que emprestaram a divindade vieram até mim. Na verdade, não existe consideração de todo mundo. Eles sabem que nosso lado está numa situação difícil e tiveram que vir pedir para eu pagar imediatamente, sabe? Eles poderiam ter sido só um pouco pacientes. Eles só precisavam esperar algumas centenas de anos. Foi tão difícil esperar por isso. Eles até enviaram uma carta dizendo que iriam me processar, sabendo quão difícil é para nós entrar em conflito nessa situação. Eu sei. Enquanto isso, Elune disse que ele estava se preparando para se mudar para outro lugar, sabe? Era solitário e difícil demais para mim. Realmente. Você não faz ideia do quanto senti sua falta. Será que vai ser mais fácil do que eu pensava? Bem, também é uma história antiga, mas, já que você está aqui, tudo será resolvido agora. Você pode ajudar com isso. É exatamente o que temos agora. Não há mais nenhum apoio. Sinceramente, talvez eu precise reduzir ainda mais aqui. Enquanto olhava, muitas coisas estavam atrasadas. Achei que poderia resolver com o que ganhamos desta vez, mas pegamos menos do que eu pensava. A maior parte deve ter ido para o Deus da luz do pôr do sol. Veio à minha cabeça. Aliás, nosso Unsung já se tornou o Deus da luz do pôr do sol. Oh, pensando bem, você também deve ter recebido muito. J. Junior Lei, Kilong. Não deveríamos ficar assim, espere. Está com sede? Ou tem algo que te deixa desconfortável? Eu tenho um pouco de vergonha de dizer isso como veterano, mas se não se importar, você pode investir. Como você sabe, a situação no continente não é tão ruim. Depois de mais um tempo, será o fim das dificuldades e o começo da felicidade. Se você nos der uma ajudinha, posso devolver 2, não, 3 vezes. Eu não achava que deveria emprestar para ela. Se eu olhar para seu rosto, quero investir, mas acho que não tenho tanta visão assim. N, não diga isso. Lei Kilong é do 3º ano. Por que você não teria visão? Eu tenho. Então não tem como você não ter. Venha ler em nosso site Unshia World City. Obrigado, eu também acredito em você. Se você estivesse gerenciando completamente o continente, claro, eu teria investido em você, mas não estava, não estava. Estou dizendo que sei que eles estão tirando muito do céu. Como você acabou de dizer, há muitos impostos a serem pagos. No fim, mesmo que o continente esteja indo bem, parece que os chamados topos só têm uma estrutura que só os enriquece. Se você pensar em como foi dedicado a este continente, não recebe uma resposta imediatamente. Você nem conseguiu fazer uma pausa decente de mexer a caneta a ponto de sua mão ficar dormente, e nem sobrou nada para você. O continente ainda é pobre, e você também é pobre. Você nem consegue fazer uma atualização adequada. E o orçamento que você recebe é tão baixo. Significa que, mesmo que você trabalhe mais, não vai ganhar dinheiro. Você simplesmente perde. Sinceramente,
Mesmo que eu invista, não sei se consigo recuperar direito o valor original. Não tenho certeza. Sinceramente, você não está errado, mas não importa como você olhe, parece uma estrutura instável. Achei que seria possível conquistar Benignore, mas senti que as coisas seriam mais fáceis do que esperava. Todo mundo teria pensado em independência pelo menos uma vez, ainda mais se não estivesse satisfeito com o emprego atual. Benignore não era novata e era responsável por um continente, então ela devia ter visto muitas coisas sujas e devia saber melhor do que eu como esse sistema estava funcionando atualmente. Ela também pode estar se perguntando se deveria jogar dentro desse sistema. Como ela não era tola, me perguntei se logo perceberia o que eu estava tentando dizer. Eu podia vê-la olhando ao redor. Um espaço completamente desconectado do exterior. E os 4 anjos, não, os 3 anjos, que estavam parados como se alguém pudesse perceber que eu os usaria como gerentes, olharam para meu rosto em silêncio mais uma vez. Ao ouvir isso, os olhos de Benignore se estreitaram. Era um olhar estranho. É impossível, Junior Lake Long. Também entendo seus sentimentos, mas não é tão simples assim. Também não acho que vai ser simples. Eu te quero porque sei que vai ser difícil. Agora o continente está em uma nova encruzilhada. Olhe para o nosso Unsung, que abriu uma nova luz e abriu um novo pôr do sol. Não é assim que nascem novos mitos. Consigo ver Benignore com uma expressão um pouco ansiosa. Achei que sabia o que ela estava pensando. Talvez ela estivesse preocupada com o declínio gradual da igreja de Benignore. Como eu disse isso, esperando que ela pensasse assim, fiquei feliz que parecia estar indo do jeito que eu queria, mas vê-la com uma cara tão séria me deixou estranho. Isso era um fenômeno natural. Não haveria problemas com a igreja Benignore agora, mas não havia garantia de que ela permaneceria após alguns séculos. Quando um novo mito ocorria no continente, o que havia sido estabelecido como um mito existente podia gradualmente se tornar borrado na memória das pessoas. Eu poderia até acelerar um pouco mais o período se simplesmente tomasse uma decisão. Isso é. Mas eu realmente não queria escolher esse método triste. Quero fazer isso para um novo continente, mas não quero trabalhar em um continente sem Benignore. J. Junior Lake Long. Não tenho confiança para fazer isso sem você. Junior Lake Long. O quê? O que eu ouvi, Benignore? Eu na verdade achava que você era lixo. Achei que você fosse uma alma caída que não tinha espaço para iluminação. Af, eu não sabia que você pensava em mim assim. Então, ainda assim, eu podia ver que ela continuava evitando meu olhar. Fiquei pensando se deveria falar sobre algo realista, como detalhes sobre o salário ou a distribuição dos lucros. De qualquer forma, instintivamente senti que Benignore estava relutante. Não posso fazer isso. Mesmo que eu fosse Benignore, teria sido difícil tomar uma decisão fácil. Ela nunca tinha saído dos limites e não tinha a intenção de sair dali. Ela parecia orgulhosa da carreira à sua maneira. E parecia que eu estava pedindo uma mudança de valores, em vez de mudar de emprego. Claro, se ela fosse a Benignore que eu conhecia, ela seria tentada pela divindade, mas vai ser de 60 a 40. O meu é 60, e o seu é 40. Não, honestamente, ela parecia estar muito abalada. A divindade que Benignore receberá pelos próximos 100 anos é cerca de... Deveria ser isso. Embora suas pupilas tremessem visivelmente em tempo real. Vários termos e condições adicionais estão listados no documento que enviei para você agora. Pude ver que a mão que segurava o documento tremia. Também consegui vê-la engolindo em seco. No entanto, achei que isso não era suficiente. Não combinava comigo, mas por que não deveria dizer com um pouco mais de sinceridade? Não estou construindo uma subsidiária. Estamos construindo uma subsidiária. Espero sinceramente que você esteja conosco. Antes de entrar em negociações em grande escala, eu precisava falar docemente primeiro. Parece que vai ser uma luta longa. Não seria mais fácil do que eu pensava, então seria melhor me preparar novamente. Olhando para a dialogia, abri a boca. Primeiro, faça uma pequena pausa. Eu faço. Hã? Eu vou fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu farei isso de qualquer jeito, Junior Lake Long. O quê? Regressor Instruction capítulo 774, o último, 7, quero dizer, sou grato por ela ter aceitado, mas eu vou fazer isso de qualquer jeito. Posso escrever o contrato agora, certo? Certo. Porque estou tão ansioso. Só preciso assinar aqui, né?
Junior Lake Leon. Por que ela está tão motivada? Foi a primeira vez que me senti ansiosa com alguém aceitando meu pedido. Ela está em dívida? Não, eu sempre soube que ela estava endividada, mas o que mais me preocupava era o valor. Achei que a empresa poderia lidar com as dívidas de Benignore, mas isso se tornaria venenoso se eu não resolvesse logo de cara. Eu não queria ir à falência por ficar enterrado em dívidas logo após começar um negócio. Mesmo que houvesse muita divindade para conquistar no futuro. Espera. Posso assinar aqui agora. Posso dar uma olhada rápida na sua situação financeira? Claro, Junior Lake Leon. Não está tão limpo assim, mas... N não é tão bagunçado assim. Benignore estendeu a mão silenciosamente, e um pequeno arquivo começou a se materializar em sua mão. Quando peguei e escaneei de cima a baixo, assenti. Depois de ler minha expressão, ela suspirou aliviada. Não é tão ruim assim, né? Honestamente, não foi suficiente para eu ficar aliviado. Sim, como você disse. Não é tão ruim assim, mas... O continente aguentaria isso. No entanto, não era algo que ela pudesse pagar. Como diabos ela viveu? Será que ela conseguia comer direito? Quer dizer, tudo bem pegar empréstimos, mas por que a taxa de juros é tão alta? Os detalhes eram tão terríveis que eu não consegui olhar para eles e manter os olhos abertos. Neste nível, não é diferente de ser enganado. Não bastava dizer que ela foi enganada. Achei que ela estava desperdiçando divindade em algo inútil, mas não foi o caso. Na verdade, ela não tinha divindade para se entregar ao luxo. Eu também vou me esforçar, crente Lake Leon. Eu nem vou pedir para você pagar minhas dívidas. Eu faço tudo sozinho. Sim. Estou realmente ansioso pelo futuro. Não. O que você pode fazer? Talvez não seja possível agora, mas eu teria que olhar para as pessoas que emprestaram a divindade a Benignore. O que havia de especial com todos aqueles golpistas? Porra, diziam que os ricos costumam ser escroojos. Os piores que demônios já estavam ali. Não tenho certeza se isso é realmente o certo a fazer, mas... Ainda assim, não achei que você realmente me quisesse assim. Decidi acreditar em você tanto quanto você acreditava em mim. Olhando para ela falar, parecia que não havia outro motivo. Talvez só a forma como eu falava com sinceridade a tenha tocado. Isso é bom. Era pequeno, mas uma das minhas dores de cabeça já tinha sido resolvida. A propósito, Junior Lake Leon. Isso é seguro, né? Você tem outros planos, certo? Acho que você já sabe disso, mas não é fácil operar o continente fora da proteção dos superiores. Claro, não é que não haverá nenhuma compensação, mas... Vai ser fácil sim. Eu já esperava por isso. Esse era um problema que viria à mente só de pensar um pouco. Não achei que a independência causaria outros problemas. No fim das contas, não havia opção para os superiores que Benignore mencionava virem ao continente e agirem violentamente. Eu tinha certeza de que haveria muita papelada que causaria muitos problemas ou processos judiciais, mas não havia chance de que eles tentassem retaliação maliciosa. Mesmo que cometessem tais atrocidades, pelo menos estariam fingindo porque estavam do lado da luz. O problema seria se algo inesperado acontecesse, como se houvesse uma falha no sistema, ou se os demônios entrassem e causassem estragos. Claro, eu sabia que eles tinham uma política de minimizar a intervenção direta, mas isso não significava que não precisássemos deles. Afinal, elas eram importantes em assuntos como manter os demônios do nível de Lúcifer sob controle e minimizar sua liberdade. O mesmo valia para os seres exteriores. Era possível que as coisas não tivessem dado certo se não tivessem investido divindade em mim. Os deuses superiores não desempenharam um papel decisivo, mas o orçamento que estabeleceram estava sendo usado para despesas administrativas em nível continental, e reduziram o tempo para forças externas entrarem o máximo possível. Em termos simples, era seguro. Ao garantir a segurança mínima, eles criaram um motivo para intervir e cobrar aluguel. Ser completamente independente significava que estaríamos completamente fora da proteção deles, colocando-nos em grande risco. Bem, na verdade, era uma suposição que não tinha nada a ver com o continente. Por quê? Possuímos o Taktik Kinsung. Estamos prontos, né? Temos Sung. Ah! Você não viu ele voando e rachando o céu? Sim, sim, sim. Não acho que os caras de cima consigam resolver algo que nem mesmo Sung consegue. Você não precisa se preocupar muito com segurança. O espadachim do pôr do sol não está conosco,
P. PFFF. P. PFFF. Sim. O Deus da luz do pôr do sol vai resolver isso, certo? Mesmo que os demônios apareçam, ele vai se livrar de todos eles. Porque ele estava repetindo o que eu disse. Cria em nosso regressor muito bem. Não precisamos dos caras lá em cima, né, Junior Lake Young? Um milagre em que o chefe se transformava em um estranho da noite para o dia. A mudança de postura ainda foi tão boa quanto a minha. Eu não gostava deles desde o começo, de qualquer forma. Eles não fazem nada direito. Eles só conversam. Não custaria nada nos ajudar um pouco. Eles só conversam e falam sobre regras, procedimentos e blá blá blá. Agora não preciso da sua ajuda. Nosso Deus do pôr do sol está conosco. Pu. Ei. Estou dizendo isso agora, mas o nome e o conceito de um Deus do pôr do sol pareciam perfeitos. Foi uma escolha estratégica. Sempre que as pessoas olham para o céu, pensam no Deus dos pôres do sol. A paisagem em si é bonita, e há algo misterioso nela. A divindade que vamos conseguir parece ser tremenda. Além disso, se você olhar exemplos de casos em que ele foi registrado em mitos, vai notar que ele é na verdade mais leal do que os existentes. De algum jeito, parece que muita coisa entrou. Venha ler em nosso site Unshia World City. Obrigado. Como você sabe disso? Parece que a divindade Kyungsung conquista vem até mim. Não sei porquê, mas parece que quase tudo está sendo transferido para mim. É ótimo, e tudo mais, mas estou curioso sobre isso. Como isso está acontecendo? Entendi. Existe um caso assim? Não é comum, mas provavelmente é porque o Deus do pôr do sol acredita em você. Para facilitar a compreensão, pense nisso como o conceito de um Deus inferior e um Deus superior. Parece que o Deus do pôr do sol está te considerando como seu objeto de fé. Não, talvez não seu objeto de fé. Pode ser um pouco diferente. Nem consigo definir, mas o ponto é que o Deus do pôr do sol acredita em você. Normalmente, nesse caso, você deve recalcular a divindade de uma forma que separe uma certa quantidade para ele. Ele não sabe como as coisas estão indo. Se o Deus do pôr do sol for oficialmente nomeado, seria melhor conversar com ele. Embora eu tenha assentido lentamente, não achei que havia necessidade de dar a Kim Sung sua divindade. Eu vou cuidar disso. Era por ele e pelo continente. Eu não estava apenas sendo ganancioso por divindade. Quando lembrei que aquele desgraçado tinha um gosto extravagante, fiquei ainda mais certo de que estava tomando a decisão certa. Como alguém que desvia dinheiro da guilda porque não consegue administrar direito o próprio salário pode administrar a divindade? Isso é demais, não importa o quanto eu pense nisso. A resposta veio apenas olhando para sua situação financeira. Eu não sabia onde ele gastou tanto dinheiro, mas fazia muito tempo que a conta bancária dele não tinha dado negativo. Ele achava que eu não sabia disso, mas ouvi várias vezes que ele entrou em contato com a gerente Kim Myung separadamente e recebeu o fundo secreto. Havia um registro de que conseguiu um empréstimo nas últimas notícias, como se ele estivesse sendo cuidadoso comigo. No fim, não houve problema, já que os fundos da guilda encheram novamente. Ainda assim, isso significava que confiar à divindade a Kim Sung era como jogar o dinheiro fora. Isso é demais. Eu dava a ele quando precisasse, tipo uma mesada. Eu também preciso dizer algo. Seria bom avisá-lo que estava difícil viver hoje em dia e dizer para usar com moderação, e que dar tais quantias já era demais. Se ele se rebelasse, eu teria que gritar com ele de vez em quando, parecendo irritado, perguntando por que ele queria tanto quando nem tínhamos muita divindade. Se eu segurasse a parte da minha barriga que ele esfaqueou e falasse sobre isso respirando com dificuldade, a discussão acabaria ali mesmo. Ele nem sabia quanto eu tinha ganho, de qualquer forma. Honestamente, achei um pouco duro, mas eu precisava fazer isso. Os planejadores financeiros existiam por um motivo. Era melhor ser alguém que soubesse administrar riqueza. Se eu desse divindade para o prazer dele, aquele desgraçado certamente a usaria da noite para o dia. Posso garantir isso. Sério. Se ele tivesse que usar para algo grande, eu só precisava soltar um pouco do que tinha guardado naquela época. E se os desgraçados demônios invadissem, eu só precisava dar um pouco para ele de novo. Se eu deixasse para Kim Sung, talvez não pudesse usá-lo quando algo importante precisasse. Então não seria uma opção razoável para mim gerenciar? E Sung nem precisava disso imediatamente. Eu precisava compartilhar? Se eu pensasse bem, onde Kim Sung usaria isso? Ele não mantinha o continente sozinho.
Achei melhor enterrar sem dizer nada. Seria um pouco chato, mas achei que precisava assumir para uma gestão mais tranquila. Era tudo pelo Deus do pôr do sol. Eu mesmo vou falar com o Deus do pôr do sol. Sim, não fique tão triste. Ainda assim, é prática comum recalcular cerca de 80% ou pelo menos 75%. A quantidade divina que ele te deu mostra o quanto o Deus do pôr do sol confia e te segue. Isso demonstra que ele te respeita e acredita em você. Você precisa mostrar gratidão e boas maneiras em troca. Você entende o que eu quero dizer? Parecia que sim, mas maus hábitos e costumes existiam para quebrar isso, não para mantê-lo. Considerando a divindade que está por vir, achei que cerca de 3% por ano seria apropriado. Não, isso foi demais. Talvez cerca de 1,5% seja bom. Sim, claro, Benignore. Então, vamos carimbar primeiro. Ah, e nossa equipe parece estar um pouco curta. Talvez. Sim. Talvez se eu pedir, a Lauren venha. Elune. Acho que devo tentar persuadi-lo. Não sei. Você não precisa se preocupar muito com mão de obra. Já existem alguns no continente. O quê? Isso. Jungayan é aquele. Ruiva que luta ferozmente. Acho que você é mais velho que ela. Ainda está incompleto, mas as conquistas daqueles dois. Seus feitos mereciam ser rotulados como cenas míticas. Era inevitável sentir admiração ao vê-los. Então, naturalmente, algumas pessoas tinham fé neles. Claro, para se tornar uma divindade como Deus, eram necessários preparativos, mas era inegável que os dois pisaram na fronteira. É um caso especial, mas quem assinou o contrato com Ronov mostrou potencial. Hã? Faz muito tempo, humano nojento. Não, não posso te chamar de humano nojento agora. Como devo te chamar? Parceiro. Quando virei a cabeça para a voz, pude ver um homem usando óculos, do tipo que não combinava com ele. A impressão de que ele estava arrumado com o cabelo preso para trás não era sua aparência original, mas não havia como eu não saber quem ele era. Fui eu quem enviou um contrato para ele, e era impossível esquecer aquela voz. Quanto tempo, querido e respeitoso, Belial. Eu já assinei o contrato. Eu não teria vindo aqui se não tivesse assinado. Luz nojenta e suja. Você não precisa me elogiar tanto assim. Na verdade, não sou eu quem está em posição de te elogiar. Não é uma expressão correta porque não pode ser dito que é um relacionamento com alguém de cima. Você também está certo. Você está realmente disposto a trair Lúcifer. Ela também vai ficar feliz. Ela vai ficar feliz que Belial tenha crescido até aqui. Que ótimo. Ele sorriu com os olhos semicerrados. A 27ª Legião estará com vocês. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.